Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus não espera que você faça algo impossível, mas as pequenas coisas com amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, por essa oportunidade, pela palavra, pelo alimento e por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Aceita, Pai, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos e somente Tu é o nosso Deus. Eu acredito que chega um momento da nossa vida que nós começamos a nos questionar. Será que eu fiz algo grande? Será que de repente eu vejo outras pessoas ao meu redor conquistando as coisas, fazendo coisas totalmente admiráveis, e eu talvez dentro da minha vida não tenha um grande feito para contar? E eu acabo me comparando, e eu acabo simplesmente amargurando meu coração, me entristecendo, me diminuindo. Quando a gente olha lá na palavra de Deus, ele deixa muito bem claro uma coisa: perante a Ele somos todos iguais. Esse sentimento de maior e menor, ele não vem de Deus, ele é nosso. E através do nosso comportamento, nós podemos ser grandes homens e grandes mulheres. E não por aquilo que nós estudamos, pelo cargo que nós temos, pela casa que nós moramos, o carro, o celular, não sei. Todas essas coisas, essas formas de ostentação, elas não vêm de Deus. Eu não estou aqui para me comparar com você, se eu sou melhor ou se eu sou pior. Nós estamos aqui para amar. E no amor, tudo é igualdade. Talvez nós possamos sim estar em momentos diferentes. Talvez você no meio de uma tribulação e eu gozando da bênção. E por que não te ajudar? E por que não te ajudar? E por que não a gente dividir algo além da nossa própria vida, que alivia você e não falta a mim? E o amor é justamente isso. Quanto mais a gente dá, mais ele se multiplica. Não tem muito sentido a gente viver simplesmente acumulando para nós. Viver uma vida dentro das quatro paredes da nossa própria casa. Nós temos que viver uma vida olhando para o céu, olhando para Deus. E todos os dias, Deus ele dá a oportunidade de demonstrar o amor. E é nas pequenas coisas. E a gente acredita que a gente não tem que ser bem educado com ninguém. Não acredita que da nossa boca tenha que sair apenas coisas boas. A maior parte do tempo, de repente, quando a gente perde a paciência, a gente acaba dizendo coisas desnecessárias, como que inferno. Só que muitas vezes, quando tudo tá bem, nós nunca dizemos que a nossa casa é um pedacinho do céu. A gente se acostumou tanto a maldizer que às vezes, quando tudo tá bem, a gente esquece simplesmente de agradecer. Dentro da nossa vida, com certeza que coisas impossíveis, não apenas para você, mas para qualquer ser humano, elas vão acontecer. Talvez não todos os dias, mas em momentos chave, em momentos que aquilo vai dividir a sua vida. Nesses momentos, apenas Deus vai poder trabalhar e agir. Lá em Lucas 18, versículo 27, Jesus ele nos diz algo que é muito importante. Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E quantas vezes a gente não acredita que algo não deu certo porque não fez a faculdade, algo não deu certo porque não foi no médico certo, algo não deu certo por qualquer N motivos que a gente possa inventar. Algo não deu certo porque aquilo era impossível para os homens. Aquilo não estava nos planos de ninguém. A partir do momento que for necessário que um milagre seja feito, Deus o fará. E não por mérito, viu? Se você acha que Deus vai fazer porque você é um religioso, porque você frequenta a igreja, porque não existe isso.
Não existe. É a misericórdia de Deus que nos sustenta todos os dias. Nada que nós fizéssemos para Deus poderia comprar a nossa salvação, poderia obrigar Deus a fazer algo que a gente acha que Ele tem que fazer. Muito pelo contrário. Talvez isso apenas dificulte. E existem diversas coisas que vão acontecendo que a cada dia eles vão colocando algo novo dentro da nossa fé. Cada pessoa, cada encontro, cada palavra. Todos os dias talvez você tenha ouvido áudio, tenha ouvido uma palavra de Deus, um louvor. Tem dias que a palavra ela toca o seu coração, tem dia que ela toca menos, mas todos os dias você recebe algo ainda que você não tenha o discernimento. Se você olhasse uma casa, enquanto ela não está pronta, as paredes estão sendo levantadas, você vai notar que existe uma quantidade de tijolos enorme nela. Se você começar a observar, cada tijolo tem uma coloração, tem uma cor, uns estão lascados, outros não, mas todos estão juntos, através de cimento, de massa. E eu vou te fazer uma pergunta. De todos aqueles tijolos, qual é o mais importante? Você poderia escolher um? Olha, esse é o mais bonito. Independente de qual você escolha, todos são importantes. E aquela massa é Cristo. Então, cada dia que você busca Deus, cada dia que você recebe a palavra, quando a gente fala em edificar, é justamente essa imagem que tem que vir na sua cabeça. De todos os dias, você trazendo um tijolinho para a tua vida. Independente daquele tijolo que você pareça mais bonito ou menos, mais interessante ou não, talvez você está recebendo algo que você não tem nem noção, que é o todo. Esse senso de agora, ele é humano, ele não é divino. Deus vê a eternidade, nós, o momento. E cada vez que nós buscamos ao Senhor, nós colocamos um tijolinho nessa construção, nós colocamos sabedoria dentro dos nossos pensamentos, nós temos uma vida em comunhão com o Espírito e acabamos nos tornando nova criatura. Mas para que nós pudéssemos viver uma vida que nas pequenas coisas nós consigamos praticar o amor, é preciso justamente essa capacitação, onde somente a leitura da palavra e o Espírito Santo ela pode nos dar. Lá em 1 João 4, versículo 16 a 18, a palavra diz assim: Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoando entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Temos que perceber, entender, aceitar e nos basear para viver sobre essa palavra. Assim conhecemos o amor. E quem é o amor? É Deus. E Ele deixa muito bem claro que enquanto nós permanecemos em Deus, Deus permanece em nós. Enquanto os meus pensamentos estiverem trabalhando para que o meu comportamento seja semelhante ao do Senhor, que o não do Senhor seja o não da minha vida, que eu tenha obediência pelas coisas que aquilo que Ele ensina. E uma coisa é importante que a gente pense: tudo que aquilo que Deus ensina é para preservar a sua vida. Às vezes a gente confunde liberdade. Não é porque você é livre para tudo que tudo que você fizer vai colaborar para que você viva. A palavra ela diz assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. E é justamente usando essa liberdade que Deus dá, nós só praticamos aquilo que possa fazer progredir a nossa vida. E não é porque Deus diz não para certos tipos de coisas essas que só servem para me destruir, que Ele está negando tudo. O bem ainda ficou totalmente acessível a nós.
Quantas vezes no meio de uma briga ou numa discussão, uma pessoa diz, olha, não me fale mais sobre isso, e você diz, então não vou falar mais sobre nada. Engraçado que quando você não pode fazer o mal, você também não pode fazer mais o bem. Deus está tirando apenas as trevas da nossa vida, apenas isso. E quantas vezes nós não defendemos para que fique naquele meia luz e meia trevas? Eu gosto da penumbra. Não pode ser assim. Ou é tudo, ou é nada. Quanto mais Deus está no meio de nós, Ele deixou bem claro, Ele está nos aperfeiçoando. É por isso que aqueles defeitos que você tinha antigamente, quando não conhecia o Senhor, defeitos como medo, ansiedade, insegurança, baixa autoestima, descontrole alimentar, dependência emocional, a partir do momento que Deus ele entra na nossa vida, que nós evocamos o Espírito Santo através da oração, que nós buscamos o conhecimento através da palavra, esse aperfeiçoamento acaba removendo do nosso caráter todos esses traços. Toda vez que você vê alguém que sente algum desses sentimentos, é muito nítido que um pouquinho da palavra de Deus tem muito mais eficiência do que você ir atrás de um coaching ou de um psicólogo para tratar isso. Porque são causas espirituais. Essa falta de amor nas pequenas coisas. Se você serve, sirva com amor. Se você vai conversar ou cuidar de alguém, cuide com amor. Deixa transparecer Cristo em todas as tuas atitudes. Ainda que certas pessoas sejam difíceis de amar, mas eu não me deixarei me pautar pelo mal. Se alguém tem que refletir o bem, esse alguém é você. Essa ideia de olho por olho, dente por dente, de o outro fez, eu faço igual, me tratou... Não, muito pelo contrário. A partir do momento que você não ligar mais pelo comportamento do outro, você focou os olhos em Cristo, o outro vem e te maltrata, eu foco em Cristo. Então eu ignoro aquilo. Porque eu sei que a glória que está sendo produzida para mim, ela é muito maior. E a passagem ela fala sobre confiança. E sabemos que se Deus está conosco, nós podemos confiar. E sabemos que no dia do juízo e do julgamento nós podemos confiar, porque nós sabemos do lado de quem nós passamos a vida inteira, de quem nós passamos uma vida inteira buscando, nos aperfeiçoando. E aí, eu acho que o sentimento de medo, não existe pior sentimento, porque o medo ele paralisa. O medo, ele simplesmente impede você de viver. E quando Deus está conosco, esse sentimento ele vai embora. Percebe que os nossos sentimentos dizem muito se Deus está perto ou se Deus está longe. Eu sempre falo isso de forma insistente. Eu sempre tento demonstrar que o reino de Deus é para ser vivido nessa vida. Não apenas nela, porque ele vai durar por toda a eternidade. Mas viver essa vida sem poder experimentar esse reino e esses bons sentimentos e esse Deus e ter intimidade de viver, é uma vida que passa totalmente despercebida e sem sentido. Você não precisa fazer grandes coisas, mas fazer as pequenas coisas com amor. Tudo que você tiver a oportunidade de fazer. Se for limpar uma casa, se for cuidar das tuas roupas, arrumar o seu quarto, deixar as tuas coisas que são suas organizadas. Quantas vezes a gente não chega em casa e tá aquela bagunça? E você aprende a conviver no meio da bagunça. E depois, se alguém vai na sua casa, você sente vergonha e diz, olha, não repara a bagunça. Cara, você tinha que reparar a bagunça, não os outros. Aquilo tem que incomodar você. Uma coisa que sempre me incomodou quando eu trabalhava é que eu chegava em algum lugar e via algumas coisas fora do normal e não incomodava ninguém. E aquelas pessoas eram responsáveis por aquilo. Aquilo tem que te incomodar. O errado, ele tem que te incomodar. Você pode cair, você vai levantar, mas aquilo tem que te incomodar. Você não pode achar as coisas que Deus faz para você como se fossem normais, porque é uma bênção. Nós temos que valorizar, agradecer. A gratidão é justamente isso, é saber que nós não merecemos nada. Então qualquer pequena coisa que Deus faz é muito, porque eu recebi mais do que eu espero. Da mesma forma, qualquer coisa que eu dou para outras pessoas também vai ser muito.
porque eu sei o valor de cada pequeno gesto e eu não tenho a obrigação. Pensa nisso. Pensa na sua vida hoje. O que você poderia fazer melhor? O que você poderia organizar? O que você tem de quebrado na sua casa que poderia ser consertado? O que você tem na sua casa que você já não usa mais? Que poderia ajudar a vida de outras pessoas? O bem, ele não pode ficar guardado dentro de você. Quanto mais você quiser amar, mais a sensação de que Deus está em você, você vai sentir. E o amar não é simplesmente os nossos, são a todos. Nós temos que levar as boas novas, principalmente para aqueles que não conhecem. Porque se a gente viver uma vida simplesmente trancado dentro de um trabalho, de uma igreja e de um círculo de amizades, as pessoas precisam ver que aonde você estiver, a luz de Cristo brilha em você. E não é porque no seu carro tem um adesivo, Deus te ama, não sei os nomes dos adesivos, vou ficar devendo, mas não é porque você usa uma corrente que tem uma cruz, não é? Você entende que no comportamento, no falar, no sorriso, na hospitalidade, na generosidade, saber olhar uma pessoa muitas vezes nos olhos, quando você for cumprimentar alguém, pegar a mão da pessoa como se fosse uma pessoa que tem Deus dentro de si. Eu acho que não tem nada mais que passa uma sensação ruim, né? Não sei, de você pegar na mão de uma pessoa e não sentir a força dela. Você dá um abraço numa pessoa e não sentir o abraço dela, parece estar morta, parece estar baixando um boneco. E ainda que ela seja assim, você vai pautar por você ela. Não se meta no meio de conversas tolas, de coisas desnecessárias, de coisas que você sabe que não vão edificar. Não tenha medo de defender aquilo que é certo. Ah, mas vão me julgar. Julgar a Jesus? Não vão te julgar? Claro que vão. Nós vamos passar pelas mesmas coisas que ele passou. Mas ele passou por isso fazendo o certo, não o errado. Essa é a diferença. Amém? Que Deus abençoe, que Deus toque o seu coração, que o Senhor possa estar na tua vida, nos teus pensamentos, te capacitar a fazer as pequenas coisas. E essa confiança de fazer as pequenas coisas com amor vai produzir para a sua vida a oportunidade de ver o impossível acontecendo, não apenas uma, duas, três, mas diversas vezes. Porque aqueles que são testemunha do Senhor vivem presenciando o milagre todos os dias. Amém? Deus abençoe.